Esta é a videoaula sobre transformada Z. Qual a motivação de usar a transformada Z? A ideia é a gente pensar se existe algum sinal que para um sistema LTI, linear, invariante no tempo, passa pelo sistema e não tem o seu formato alterado. Alterar a amplitude e a fase do sinal não altera o formato. Então, qualquer coisa que altere além da amplitude e além da fase, a posição do sinal, a gente diz que está alterando o formato. Então, um sinal, uma exponencial complexa, que é um número complexo, esse z elevado a um número natural, se a gente colocar ela na entrada de um sistema LTI, a saída vai ser dada pela convolução, então a resposta impulso, convolução com a entrada, aqui está a expressão da soma de convolução, e a saída a gente então tem essa expressão. Então aqui a gente observa que se a gente coloca uma exponencial complexa na entrada de um sistema LTI, a saída também vai ser uma exponencial complexa, só que com a amplitude modificada. Então, por isso, a gente fala que exponenciais complexas são autofunções de sistema LTI. Então, autofunções é uma função especial para sistemas LTI, onde se você coloca uma exponencial complexa na entrada, a saída também vai ser uma exponencial complexa. Só que apenas a amplitude e a fase vai ser modificada, e a amplitude e a fase, então, é multiplicada pelo alto valor. Então, é mesmos conceitos de álgebra linear, e esse alto valor associado para cada valor de z, né, da exponencial complexa, vai ter um alto valor diferente. E esse valor h de z é, na verdade, a transformada z da resposta ao impulso. Então, mais ou menos essa é a ideia. A gente percebe que exponenciais complexas são sinais especiais, e por isso a gente, então, define que se a gente colocar uma exponencial complexa na entrada, a saída também vai ser uma exponencial complexa com a amplitude e a fase modificada. Então, se a entrada puder ser representada por uma soma de exponenciais complexas, pela linearidade, então a saída vai ser essas exponenciais complexas, as mesmas exponenciais complexas da entrada, com as amplitudes modificadas e possivelmente a fase, já que h de z é um número complexo, dado então por essa expressão. Então a ideia qual é? Se exponencial complexa é um sinal especial para sistema LTI, a ideia é a gente então tentar decompor um sinal qualquer, x de n, em exponenciais complexas. E a decomposição então do sinal x de n em exponenciais complexas é dado por essa expressão. Essa então é a definição de transformada z do sinal x de n. Mais ou menos a transformada z vai dizer quanto de amplitude, né, essa expressão aqui, se a gente substituir um certo valor de z, o que a gente vai estar observando é o quanto de amplitude daquela exponencial complexa o sinal original x de n tem. Duas definições, então o que é um zero da função x de z, que é a transformada z de x de n. Um zero de x de z são os valores de z tais que x de z é igual a zero. Então esses valores de z são chamados de zeros da função x de z. E os polos são valores de z tais que x de z tende ao infinito. Okay? Então, para números complexos, a gente pode usar a notação retangular, onde a gente fala que tem uma parte real e uma parte imaginária, né? Ou a notação polar, onde a gente então diz que ela tem um módulo e um ângulo, né? Então, essa representação com o e na j ômega, a gente já tem automaticamente a conexão entre a representação polar e a representação retangular. Então, aqui graficamente, a gente enxergando um sinal que tem essa transformada z, e aqui foi plotado então para alguns valores, né, de z. Z é um número complexo, tem a parte imaginária, a parte real. Foram plotados alguns valores do módulo de x de z para alguns valores de z. Então aqui a gente enxerga graficamente o zero, né? Na verdade são dois zeros, um zero aqui e um outro aqui está escondido aqui atrás. E os dois polos aqui então nesses valores aqui. Então, um exemplo para... Isso aqui é mais uma revisão, né, mas um exemplo de como calcular a transformada z de um sinal que foi aqui definido analiticamente. Então, transformada z a gente vai decompor. A transformada z, na verdade, é como se fosse uma projeção, um produto interno, ou produto escalar. Então, se a gente encarar, né, os sinais como os vetores, né, o que a gente está fazendo não é nada mais do que um produto escalar. Então, esse somatório de menos infinito a infinito, a na n, u de n, z na menos n. Então a gente substitui aqui, tira o degrau da jogada e muda os limites do somatório. E aqui a gente tem uma progressão geométrica. E a fórmula de uma progressão geométrica, uma PG infinita, é 1 sobre 1 menos a razão. Aqui a razão da PG então é a z na menos 1. Ou multiplicando em cima e embaixo por z, então a gente tem essa expressão.
O que a gente observa aqui é que esse somatório, na verdade, não converge para qualquer valor de z. A gente precisa que a z na menos 1 seja menor do que a unidade. Então, para que a z na menos 1 seja menor do que a unidade, a gente precisa então que z seja maior, ou magnitude de z, ou valor absoluto de z, perdão, seja maior do que o valor absoluto de a. Então, algumas vezes a transformada z, quando a gente está interessado em sinais definidos à esquerda, definidos à direita, ou definidos em ambos os lados, a gente usa a região de convergência para determinar unicamente a transformada z. No nosso caso aqui, em PDS, a gente vai usar sempre funções definidas à direita, então a região de convergência não é muito importante, mas só por completude aqui dessa explanação, a transformada z ela precisa, ela só é determinada unicamente se a gente especificar a região de convergência também. No nosso caso, não vamos usar a região de convergência porque a gente está sempre considerando sinais definidos à direita, né? Então, uma tabela aqui das principais transformadas z, a ideia é não detalhar isso, mas mais para consulta. Aqui estão as transformadas z de algumas sequências aqui que tem uma definição analítica.